Fala aí, pessoal, beleza? O negócio é o seguinte, antes de eu falar das... Começou a putaria agora, puta que pariu. Que vai começar a putaria! O negócio é o seguinte, antes de eu falar do assunto de hoje, eu vou te pedir uma coisa. Clica aqui para se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações da semana e dê um like aí, beleza? É claro! Então, hoje eu vou falar sobre as 3 formas ou os 3 filtros de como você não utilizar o não como resposta para o seu cliente e assim não fechar as portas para ele logo de cara. Acha interessante? Então fica aí que você vai saber agora. Primeira forma ou primeiro filtro, quando o seu cliente chega para você e te faz aquela pergunta que você automaticamente já quer responder não, que você não faz ou que você não presta aquele serviço. Então a primeira forma seria você utilizar o quando. Eu vou dar um exemplo aqui que acontece comigo. O paciente ele chega e ele pergunta para você assim: pô, doutor, tudo bem, pô, o orçamento tal, pô, tá meio caro, né? Mas se você fizer para mim no carnê tipo Casas Bahia, a gente faz. E aí, é óbvio que eu não faço carnê a perder de vista como Casas Bahia, né? Mas aí o que eu falo nessas horas? Eu não digo não, que eu já afugento o cara, e aí eu brinco com ele tá brincando e eu meto um quando. Como assim? Doutor, você faz isso pra mim igual o Casas Bahia? Eu digo assim, então, fulano, quando o seu tratamento chegar a tal patamar, a gente faz aí, não Casas Bahia, mas em 10 vezes eu consigo fazer pra você. É melhor do que eu falar assim, não, a gente não faz em 10 vezes. O meu comum aqui, eu faço um planejamento, pego uma entrada e divido ali em 6 vezes no máximo. Não é o comum eu fazer em 10 vezes, mas dependendo do caso, 10 mil ou mais, a gente fala ao paciente, você me dá uma entrada pequena e eu divido para você em restante em 10 vezes. Por exemplo, casos de implante, que o tratamento ali gira em torno de 6 meses. Você pega uma entrada, faz a cirurgia, o cara divide ali em 10 vezes, você vai receber ali mais uns 4 meses depois. É melhor do que você não vender e não prestar o serviço para o seu cliente. Você não acha? É verdade. Uma outra forma de você responder para o seu cliente sem utilizar o não é dando opções, tipo A e opção B. Nesse caso, a gente falaria assim para o paciente, utilizando o mesmo caso que eu usei. Você divide lá em 10 vezes? Então, eu divido em 10 vezes se você me der uma entrada maior de 60%, o restante eu parcelo para você, obviamente em 10 vezes, ou você começa me pagando aos poucos, que eu chamo esse tratamento de pré-pago, utilizo bastante aqui na clínica. O paciente ele vai me pagando na medida do possível que cabe para ele e quando chegar no determinado momento que ele já me pagou uma parte, eu faço a cirurgia e o restante ele vai me pagando aos poucos. Às vezes passa de 10 vezes, tem casos, dependendo do caso, tem que fazer enxerto, implante, enfim. Às vezes o tratamento leva 12 meses, 18 meses. E aí o paciente ele vai pagando aos poucos e fica bem para ele. Então eu dou as opções para ele. Eu quero fazer o mais rápido possível. Então me dá uma entrada de 60% e divide o restante em 10 vezes que seja. Ou, eu não trabalho com cartão de crédito, enfim. Vai me pagando na medida que for possível para você e o restante, conforme for no tratamento, você vai me pagando sem problema nenhum. Só que a desvantagem desse tratamento conforme ele for pagando, eu vou fazendo aos poucos. Mas não tem problema nenhum. Eu não disse um não para ele e dei 2 opções, deixei ele escolher e não eu. E a terceira e última forma que você pode falar com o seu cliente sem utilizar o não é o porquê. Então, seu fulano, eu gostaria muito de te dar essa opção, porque eu vejo que isso é muito importante para você. Eu consigo chegar nisso se o seu planejamento atingir um limite. Porque a partir daí eu consigo te dar essa opção. Então, para recapitular, você em vez de dizer um não para o seu cliente fechar as portas, você pode utilizar o quando, dar 2 opções para ele de A e B, ou utilizar o porquê. Porque é muito mais importante você oferecer algo para o seu cliente, algo para o seu paciente que ele se sinta confortável e não fechar as portas e dizer um não para todo mundo. Porque quando eu digo sim para a vida, automaticamente a vida diz sim para mim.